Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago. Chegamos agora no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e vamos ler do versículo 13 a 17. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Tiago 4, 13 a 17. Vamos ler a palavra. Após a leitura, fique com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica, isso é muito importante. E, acima de tudo, ore para que Deus fale ao seu coração nessa manhã. A palavra de Deus nos diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. E nessa manhã o Teu povo está na Tua presença, ansioso para ouvir a voz do Teu Espírito que fala de forma inconfundível pelas Escrituras Sagradas. E a nossa oração é que não apenas sejamos ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos transformados para nos tornarmos praticantes da Tua palavra. Abençoa o Teu povo e nos dá toda a atenção necessária nesse momento, para que as nossas mentes não fiquem dispersas, mas que os nossos corações estejam aquecidos, aguardando tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na vida cristã, meus irmãos, todos nós, muitas vezes, experimentamos dúvidas. E as dúvidas têm a ver com a soberania de Deus, a providência de Deus e os planos que nós fazemos. Todos nós, no geral, fazemos planos na vida. E as dúvidas são perguntas como, por exemplo, se Deus decretou todas as coisas e se Deus é soberano, por que eu ainda devo planejar? Essa é uma dúvida importante. Outra dúvida é, será que é errado planejar? Existe alguma forma correta ou errada de planejar a vida? Uma pergunta muito relevante para um cristão. Meus planos parece que nunca deu certo. Por que eu ainda devo continuar planejando? Parece que as coisas não funcionam. Por que planejar se é Deus que, em última instância, dirige todas as coisas? Essas são dúvidas, são perguntas que em algum momento da nossa vida nós fazemos. E nesse texto, Tiago exorta sobre exatamente o perigo desses planos ou de planos que ignoram a soberania e a providência de Deus. Nós muitas vezes fazemos planos, mas em nossos planos, ou os nossos planos, desconsideram que existe um Deus soberano, um Deus que pela sua providência dirige todas as coisas, e nós simplesmente esquecemos isso. Nós achamos que nós temos um controle absoluto da vida. E nesse texto, Tiago vai trazer lições importantes para os seus leitores. A primeira coisa que nós observamos quando nós chegamos aqui no capítulo 4, versículo 13, no capítulo 5, do versículo 1 a 6, é uma mudança de tom. É lógico isso quando você está lendo a carta. E o que eu quero dizer com isso? É que Tiago, o tempo inteiro, ele vem se dirigindo àquelas igrejas, é uma carta circular, como irmãos. Nós vemos no capítulo 4, versículo 11, que ele usa a palavra irmãos, ou ainda no capítulo 5, versículo 7, irmãos. Então, Tiago vem sempre tratando aqueles leitores como irmãos, algumas vezes sendo mais duro com eles, mas agora uma mudança, porque tanto no versículo 13
que nós lemos, capítulo 4, ele usa a palavra atendei agora vós. Da mesma forma, no capítulo 5, versículo 1, atendei agora ricos. Então, naturalmente, é uma mudança de tom. E essa palavra que aparece na sua Bíblia, como atendei, a NVI, que é uma outra versão que a gente estiver usando, traduz como ouçam agora vocês. Então, na verdade, essa ideia de atentar, eu vou explicar depois, é uma chamada para que eles ouvissem atentamente. Olha, escutem o que eu vou dizer, porque é muito importante. Essa forma, atentar, ou ouçam, é muito comum nos textos que nós chamamos, naqueles textos oraculares, dos oráculos do Antigo Testamento. Bom, quase que não sai. Bom, então era muito comum aqueles profetas fazerem advertências. E era exatamente essa a linguagem que eles usavam, ou seja, escutem o que Deus tem a dizer, ouçam. E aqui Tiago, então, essa é a explicação dessa mudança de tom, porque aqui no capítulo 4, versículo 13 a 17 e 5 de 1 a 6, nós temos dois oráculos, duas formas, duas advertências que Tiago está trazendo. A primeira, do versículo 13 a 17, é contra os comerciantes, contra pessoas que lidavam com o comércio e desconsideravam a soberania e a providência de Deus, faziam seus planos, mas ignoravam Deus, ou às vezes faziam planos errados, planos que tinham a ver com eles mesmos e não tinham a ver com Deus. E o segundo, capítulo 5, versículo 1 a 3, que é o segundo oráculo, é uma advertência contra os proprietários de terras que exploravam, ricos que exploravam as pessoas. Então ele traz essas duas advertências muito sérias aqui contra os comerciantes e contra os proprietários. E esse texto, então, do capítulo 4, versículo 13 a 17, é uma advertência contra esses comerciantes que planejavam a vida, mas desconsideravam que Deus é soberano. E é uma pergunta hermenêutica aqui muito importante. Quando nós estamos interpretando a Bíblia, nós precisamos aprender, obviamente, a interpretá-la de uma forma correta. E a pergunta é, a quem Tiago está se dirigindo aqui, nesses dois oráculos? E existe uma divisão entre os estudiosos de Tiago a respeito dessa pergunta. Então, alguns vão dizer que esse primeiro grupo aqui, de versículo 13 a 17, eram possivelmente cristãos, pela linguagem que ele usa aqui, quando diz assim, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, e que o segundo grupo de ricos, onde aparentemente ele é mais duro, trata-se de pessoas descrentes. Então, alguns vão dizer que Tiago está abordando pessoas da igreja, que eram comerciantes, e outras fora da igreja, que eram os ricos. O que aparentemente não faz muito sentido aqui. Outra resposta aqui é que Tiago está se dirigindo a dois grupos de pessoas descrentes. Ele vem falando para os irmãos, e ele então muda esse tom, porque agora ele está falando para pessoas que eram descrentes, condenando aqueles de fora, que eram não cristãos, como um meio de confortar os crentes, para dizer, olha, não se preocupe, porque geralmente o cristianismo era composto em sua maioria por pessoas pobres, então alguns vão dizer assim, que Tiago está aqui dizendo, olha, não se preocupem, porque essas pessoas ricas, gananciosas, que confiam em si mesmas, um dia elas vão experimentar o juízo de Deus. Essa é uma segunda opção. E a terceira opção é que Tiago aqui está realmente tratando de dois grupos de cristãos, que naquelas comunidades existiam pessoas pobres, mas também existiam alguns cristãos ricos. Então essa é a terceira opção, ele está tratando de pessoas dentro da igreja, que eram comerciantes, que eram ricas. Obviamente a Bíblia vai falar de vários homens de Deus que eram ricos e que serviam a Cristo, e até hoje há muitas pessoas que têm um bom poder aquisitivo que serve a Cristo. Essa é uma terceira opção. E tem uma quarta opção, que essa é preferida, que eu acho que faz mais sentido, é que Tiago aqui está usando essas advertências como uma função retórica. E o objetivo dele aqui era exatamente advertir os cristãos, talvez alguns fossem ricos, lembrando desse tempo de reversão escatológica, apontando os perigos de que eles imitassem os ímpios com essa atitude de autossuficiência e ganância. Então parece que esses dois oráculos é de advertência, dizer, olha irmãos, tenham cuidado, porque
tanto aqueles que lidam com o dinheiro, com o comércio, com terras, com a riqueza, eles têm um perigo de serem condenados por Deus pela sua ganância, por esse sentimento de autossuficiência. Então, tenham cuidado, vocês que são ricos e vocês que não são, para não imitarem esses padrões mundanos de comportamento. Então, é uma função retórica, oracular, de advertir os cristãos, lembrando-lhes a respeito do perigo da autossuficiência que o dinheiro traz no coração do homem. É isso que o dinheiro produz, um senso de autonomia, de autossuficiência, onde as pessoas acham que não precisam de Deus. Então, parece que esse é o ponto aqui. Então, o ponto é que Tiago está apontando a tolice desse egoísmo autônomo que busca riqueza por meios mundanos, ignorando a soberania e providência de Deus. É você se lançar e achar que a riqueza, que o dinheiro vai resolver todos os problemas da sua vida, da sua família, e você se esquece que existe um Deus. E você se esquece que existe a lei de Deus que estabelece coisas que são certas e erradas em relação ao dinheiro. Princípios éticos, morais, bíblicos. Esse é um perigo também. Então, qual é a tese, o argumento central aqui? Será também o tema do sermão do capítulo 4, versículo 13 a 17. O que é que Tiago está tratando aqui? Ele está tratando a respeito do perigo dos planos pessoais à parte da vontade de Deus. Isso é um perigo. Quando você faz planos pessoais à parte, ou seja, fora, sem considerar a vontade de Deus. Então esse será o tema do sermão, o perigo dos planos pessoais à parte da vontade de Deus. E aqui nós temos um oráculo de advertência aos comerciantes. E há duas ideias no texto que são muito claras. A primeira, versículo 13 a 15, ele fala sobre o planejamento autônomo que ignora a soberania e providência de Deus. Você faz todos os planos, mas você não está levando Deus em conta na sua vida. Versículo 13 a 15. E segundo, do versículo 16 e 17, ele vai falar sobre o planejamento arrogante, que é mau e pecaminoso. Ele vai dizer, o planejamento arrogante, ele é sempre mau e pecaminoso. Ele não agrada a Deus. Então, são essas duas ideias. Nós vamos analisar, primeiro, o planejamento autônomo, que ignora a soberania e providência de Deus, 13 a 15, e depois o planejamento arrogante, ele é mau e pecaminoso, 16 a 17. Agora vamos para o texto agora, primeiro analisando os versos 13 a 15. O ponto aqui, resumindo, é que os cristãos não devem presumir que conhecem o futuro, mas devem fugir da autonomia humana, considerando sua fragilidade, sempre lembrando que a vontade de Deus se sobrepõe à nossa. Esse é o resumo. Agora vamos olhar para o texto do versículo 13, quando ele começa dizendo: atentai agora vós que dizeis. Atendei agora vós que dizeis. Esse atendei nessa forma imperativa, no sentido de uma exortação, de uma injunção, literalmente, essa palavra grega que é traduzida aqui por atendei na sua Bíblia, uma tradução grega literal seria venha aqui. Você diz, pastor, o que é que isso tem a ver com atendei? Porque o tradutor colocou atendei, se é vem aqui. Vem aqui é geralmente quando você quer ter uma conversa séria com alguém. Não é assim que você diz? Não apenas naquela época, até hoje. Vem aqui que eu quero falar com você. É isso que você muitas vezes vai dizer para o seu filho, quando ele faz alguma coisa errada, e você diz, ei, vem aqui. Eu quero falar com você. Uma tradução seria como a NVI coloca, ouça, presta atenção, que eu vou dizer. Então Tiago, ele começa com essa exortação, dizendo, venham aqui, presta atenção, que eu vou dizer para vocês. Isso é sério, escutem. Então Tiago está chamando a atenção para realidades. E ele então começa a usar uma forma literária, e ele vai usar várias vezes essa forma literária, que era usada naquela época, chamada de diatribe, que consistia em você reproduzir o que está na mente da pessoa. Então, geralmente, na retórica antiga, quando eles iam escrever discursos, era muito comum você descrever o que está na mente da pessoa. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele diz assim, atendei vós que dizeis. Então, vocês que pensam dessa forma. Então, ele começa a reproduzir o pensamento de muitas pessoas.
E o que é que as pessoas diziam? Veja o versículo 13. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então ele está falando de pessoas que estão planejando. Essa palavra grega que ele usa para negociar é significante, porque literalmente ela era usada na época para você fazer um negócio, que geralmente envolvia a compra e a venda. Era uma palavra muito usada no mundo da época para as transações comerciais. Essa era a ideia aqui. Então, o ponto é, ele está dizendo, olha, vocês que dizem assim, você planeja toda a sua vida, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, vou comprar isso, vou vender isso. Então a pessoa faz todo aquele plano, eu vou negociar e vou ter lucro. Então o grande ponto aqui é, eu quero ter lucro. Essa é a ideia aqui que ele vai usar, e teremos lucros. A palavra teremos lucros literalmente é ganharemos, que também era uma palavra para usar, muito usada na época, na ideia de fazer um investimento, de um ganho, de um esforço. Era adquirir por meio de esforço ou investimento. Você então está investindo, você espera ganhar alguma coisa. Isso era comum. Desde que o mundo foi mundo, existe um negócio. Existem pessoas que pensam em planejar, ganhar dinheiro, ter lucro. Isso é o comum da vida. Não há nada de errado nisso. Nós fazemos isso o tempo todo. Não há nada de errado em planejar. Então o Tiago está dizendo, vocês que pensam assim, em ganhar, ter dinheiro, negociar, fazer lucro, fazer investimento. Tiago não está condenando, ele está vendo algo que está por detrás desses planos, lá no coração do homem. E é por isso que agora no versículo 14, assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que ele está apontando aqui não é que é errado planejar, mas é um plano, ou são planos, onde Deus não faz parte deles. Em nenhum momento essa pessoa considerou que existe um Deus. Então ele está dizendo, olha, vocês não sabeis o que vai acontecer amanhã. E ele usa aqui uma forma verbal que dá essa ideia de continuidade, ou seja, diariamente você não sabe amanhã, todo dia você não sabe amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí ele faz essa pergunta retórica, o que é a vida? O que é a vossa vida? O que é a sua vida? Porque quem faz planos nunca imagina que vai morrer, que vai acontecer. Todo mundo que faz plano imagina que vai viver até os 120 anos. Vai lá para o Guinness lá. O homem ou a mulher que mais viveu na Terra. Essa é a maioria, é o pensamento da maioria das pessoas. Mas o que é de fato a nossa vida? E ele então vai responder. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, literalmente a palavra aqui é vapor. Vocês são como vapor, um pequeno vapor. Pequeno vapor. E some. Nós voamos, ele está dizendo a vida é muito breve. E esse final diz assim, essa palavra por dissipar, literalmente, é se destruir. Essa é a tradução literal. Então vocês são como um vapor que surge, se destrói, acabou. A vida de vocês é isso. É aquilo que a Bíblia diz, 70, 80 anos depois disso é cansada, é canseira. A Bíblia vai usar muitas metáforas para a brevidade da vida. Por exemplo, no livro de Jó, nós vamos ver várias metáforas, quando Jó diz que a vida é como um navio que sai do porto e você observa aquele navio, de repente olha e ele some. Ou como um pássaro que passa e você observa e de repente ele se perde. A vida é muito rápida. Nós voamos, nós acabamos rapidamente. Então essa é a vida. Essa é a nossa vida. A vida é muito rápida. E agora ele então vai dizer, então qual deve ser a nossa atitude em relação à vida? Versículo 15, em vez disso devieis dizer, ou seja, em vez de você fazer esses planos autônomos, onde Deus não faz parte, em vez disso devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. E aqui Tiago vai usar um argumento que eu chamo de argumento destruidor. Porque se você ler o versículo 15, você vai observar que Tiago vai tocar em um ponto. Se o Senhor quiser,
não só viveremos. Ele disse, olha, se você morrer, não tem plano nenhum. Você morreu, acabou. Não tem planos. Então, como é que você pode desconsiderar Deus, se Deus é aquele que te dá a vida? No dia que Ele decidir tirar a sua vida, acabou os seus planos. Que tolice é essa, você desconsiderar Deus na sua vida? Então, a primeira coisa que Tiago diz é o seguinte: a atitude errada em relação à vida é você se pronunciar com confiança autônoma sobre todos os eventos futuros. Então você vive como um ímpio que planeja, não está preocupado se o que você vai fazer é certo ou errado, se você vai enganar, se você vai estar roubando alguém, você pensa apenas em si. Então você desconsidera Deus, desconsidera o que é certo e o que é errado, porque tudo o que você quer é encontrar no dinheiro a estabilidade para a sua vida. Essa é a atitude errada. Mas a atitude certa, e é exatamente isso, é planejar. Não é errado planejar. Mas compreender que a vontade de Deus é quem conduz e Deus pode mudar todos os planos. Deus pode mudar tudo o que você planejou. E se você é um cristão verdadeiro, Deus vai fazer isso para mostrar exatamente a você que você precisa. Deus vai fazer com você a mesma coisa que fez com Israel, para ensinar você que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, muitas pessoas planejam, as coisas não dão certo, porque Deus quer ensinar lições mais profundas para você. Aqui Tiago está dizendo, ao invés disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, você coloca Deus, o que Tiago está ensinando é simples, você coloca Deus como sendo aquele que controla a vida, então Ele controla tudo na minha vida. Eu faço os meus planos, Senhor, esses são planos, e eu me pergunto, esses planos estão corretos? Estão corretos, não há nada de planejar. A vida é cheia de opções, trocar carro, comprar uma casa, abrir um negócio, começar a empreender, mexer com redes sociais para tentar ganhar algum dinheiro. Tudo que for lícito, não há nada de errado planejar. E você diz assim, aqui estão os meus planos nas tuas mãos. Se eu estou fazendo o que é certo, dentro da minha liberdade cristã, eu posso escolher os caminhos que Deus quer que eu siga. E então, sigo, mas sempre lembrando de Deus na minha vida. Orando e confiando nele, na sua providência, estando pronto para que, se as coisas não acontecerem como eu planejei, eu ainda assim continue servindo a Deus, sendo fiel a Ele, independente da minha conta bancária. Esse é um princípio que ele está dizendo, que ele está ensinando, muito importante. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é completamente soberano e Ele dirige a nossa vida. E a providência é essa mão invisível que vai nos controlando, vai nos dirigindo. E Deus não dirige os seus filhos em pacote. Deus não dirige os seus filhos como clones do Star Wars. Deus vai tratando cada um dos seus filhos de forma diferente. Porque Ele conhece o nosso coração. E sabe dos perigos que há em nosso coração dessa arrogância pretensiosa, dessa autonomia que o dinheiro produz. É por isso que, ao invés de abençoar alguns cristãos, Deus precisa primeiro tratar o coração deles. Porque eles simplesmente não podem ter dinheiro. Porque na hora em que o dinheiro chega, eles começam a se esquecer do Senhor. Esse é um princípio importante. E agora, continuando, ele vai mostrar que esse planejamento arrogante, ele é mau e pretensioso. Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ele está mostrando que essa presunção sobre o futuro é de fato vangloriar-se na própria arrogância. E ele faz um alerta para esses cristãos sobre esse perigo. O que é que significa jactar?
não é? A nossa versão tem jactar. Jactar, literalmente, a palavra é gloriar-se. Gloriar-se. É uma falsa arrogância, uma pretensão. Mas essa palavra, ela não é em si ruim, essa ideia de gloriar. Ela vai aparecer no Novo Testamento no sentido positivo e no sentido negativo. Existem várias palavras no Novo Testamento que nós precisamos aprender a lidar com elas. Por exemplo, se você voltar um pouco em Tiago capítulo 1, versículo 9... Tiago 1, versículo 9, ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Essa palavra glorie-se é a mesma para jactar, a mesma palavra grega. Aqui o nosso tradutor apenas fez uma mudança. Então, gloriar-se, inclusive Paulo vai falar muito, algumas vezes no sentido positivo, gloriar-se na cruz de Cristo, ou seja, essa glória no sentido de expressar uma confiança em alguma coisa. Isso é gloriar-se. É quando você expressa a sua confiança em uma coisa muito digna. Então, quando eu expresso a minha confiança em Deus, em Cristo, eu posso me gloriar em Deus, em Cristo. Isso é bom, isso é positivo. Mas aqui o contexto é outro. É se gloriar, ou como o tradutor coloca aqui, ter uma jactância no dinheiro, em si mesmo, na sua autonomia. E isso é ruim, isso é pecaminoso, isso é negativo. Então, várias vezes a Bíblia vai dizer assim: não se glorie, não se orgulhe. Talvez essa seria uma tradução, em vez de jactância, mais comum para nós, a ideia de pretensão. O orgulho pretensioso. Então ele diz assim: agora, entretanto, vocês que se gloriam, ou seja, têm esse orgulho nas vossas arrogantes pretensões. E o que é essas arrogantes pretensões? A palavra presunção é esse estado de orgulho. Você se orgulha de viver sem Deus. Você diz assim: eu me orgulho do dinheiro, eu me orgulho da minha própria vida. Então eu quero esse senso de autonomia para mim. Eu quero que Deus me sirva. Então, se eu pedir a Deus e disser: olha, o Senhor vai ter que dar, eu preciso desse carro, se o Senhor não der, é porque o Senhor não é Deus. Isso é uma arrogante, má e diabólica pretensão. E é por isso que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 1, se você voltar, ele fala um pouco sobre isso. Quando ele diz, versículo 2, versículo 3, Tiago 4, 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Vocês pedem mal, vocês pedem o que tem a ver apenas com vocês. Não é errado nós orarmos para que Deus nos dê coisas, nos dê um carro, não é isso que eu estou querendo dizer. Claro que nós podemos orar, mas é a forma como nós devemos orar. Se for da vontade do Senhor, o Senhor o concederá. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. E ele então continua, o versículo 16, diz assim: toda jactância semelhante a essa é má. Nosso tradutor traduz por maligno, no sentido diabólico, mas literalmente é má. Ela infringe a lei de Deus. Ela infringe a lei de Deus. Então Deus, Ele estabelece o que é certo e errado. E todo esse orgulho em relação a dinheiro, a poder, fama, isso é mal aos olhos de Deus. É pecaminoso aos olhos de Deus. Toda jactância é má. E ele então conclui, versículo 17, dizendo o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse é um versículo bem mal interpretado, a gente cita muito esse versículo de forma equivocada, fora do contexto, mas o contexto é muito claro. O que é essa omissão? Aqui é quando eu planejo de forma errada, sem considerar que Deus já me ensinou como eu devo planejar. Então, a lei de Deus já me ensina como é que eu devo lidar com o dinheiro, como é que eu devo lidar com a vida. Então, quando eu sei do que é certo e não faço o que é certo, eu estou sendo omisso. Eu sei o que deve fazer, o que eu devo fazer. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é fazer o bem. Eu sei o perigo do dinheiro, que muitas vezes faz com que nós não exerçamos a misericórdia. Então, quando eu sei o que Deus me ensina sobre o dinheiro,
sobre o comércio, sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, e eu não faço isso, nisso eu estou pecando, eu estou me omitindo disso. É o pecado da omissão. E quando você conhece a lei de Deus, aqui especificamente nessa área, e você não faz, nisso você está pecando. Você está dizendo, eu estou certo, Deus está errado. O YouTube é aquele cara que disse que eu vou ser rico do dia para a noite, sem trabalhar. Aquele cara está certo. De que se eu começar agora o Tigrinho e a Beth, eu vou enricar. De que eu não preciso trabalhar, não preciso planejar, não preciso estudar, não preciso fazer nada na vida. Que o dinheiro vai cair do céu. Eu estou certo. Essas loucuras que surgem no coração de pessoas que não consideram que há um Deus e que você deve trabalhar duro, acordar cedo, ralar, estudar. E quanto mais Deus te abençoa, você diz assim, Senhor, isso aqui são coisas. Posso tê-las hoje? Pode ser que amanhã eu não tenha. E você não coloca o seu coração nessas coisas, mas em Deus. E se Deus pode abençoar? Claro que Deus pode te abençoar com bens. Claro que Ele pode fazer isso. Mas todo dia você ora para não colocar o seu coração nessas coisas, e você lembra disso de Tiago aqui. Se o Senhor quiser, eu vou estar vivo amanhã para aproveitar esse carro que eu comprei hoje. Ou essa bicicletinha que eu comprei hoje. Porque se Ele não quiser, vai ser outro que vai aproveitar no meu lugar. Essa é a vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso traz um senso de humildade, um senso de simplicidade, que são fundamentais. Então, qual é o ponto aqui, resumindo, do texto? É que o planejamento para o futuro é bom e é sábio, você deve planejar. Não é maligno planejar. Mas o planejamento sem reconhecer a vontade soberana de Deus e a sua providência, ou sem consultar a Deus, ou mesmo sem compreender os preceitos éticos que Deus estabelece para a riqueza, para o dinheiro, e você então se vangloria no seu próprio planejamento, nos seus próprios sucessos. Esse é o momento que estamos vivendo, onde as pessoas se vangloriam no seu próprio sucesso. Isso é tolo, isso é perverso, isso é mal, isso é desagradável aos olhos de Deus, isso é pecado. E ainda mais para um cristão que sabe o que deve fazer, que está ouvindo dominicalmente. Isso é pecado. Não existe nada tão terrível, meus irmãos, do que a loucura da autossuficiência. Foi isso que Satanás plantou no coração do ser humano. De Adão e Eva, lá no Éden. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser iguais a Ele. É exatamente isso. Resumindo, toda a filosofia anticristã e antibíblica, ela se resume nisso, na autonomia do homem. Do desejo do homem de crescer sem considerar Deus. É a loucura da autossuficiência. Isso faz lembrar do poema do Stephen Crane, que eu já contei aqui, eu gosto desse poema dele, quando ele diz assim, vi um homem buscando o horizonte, correndo, dando voltas. Uma pessoa correndo atrás do horizonte, do nada. Perturbei-me com isso. Abordei o homem e disse, é fútil, você jamais conseguirá. Ele olhou para mim e disse, mentira, e continuou a correr. Esse é o homem. Ele está ouvindo a palavra de Deus assim, é fútil, essa busca, esse caminho que vocês estão seguindo é fútil, é loucura. E ele diz assim, é mentira. E continua buscando coisas que não são nada nessa vida. Então, que aplicações nós podemos fazer à luz dessas verdades? A primeira é que o planejamento autônomo e arrogante, ele ignora a brevidade de nossa vida e a soberania e providência de Deus. Toda vez que você está agindo de forma arrogante, você está ignorando de que você é uma criatura, de que você não é soberano, de que você é um mortal, de que a vida é breve. E Jesus o tempo inteiro está ensinando, como por exemplo em Mateus 16, 26, quando ele diz assim,
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que loucura é essa? Você ganhar tudo e perder a sua alma. E morrer, e ir para o inferno, e morrer, e viver eternamente distante de Deus. Que loucura é essa? Que loucura é viver autônomo de Deus. Isso é loucura. Ou aquela parábola, Lucas 12, que Jesus conta, Lucas 12, 16 e 17, aquele homem rico, que enche de coisa e de repente ele, vou construir celeiros maiores e diz, alma, regala-te, agora eu já tenho tudo para a minha vida. E Cristo disse que iam dizer, louco, hoje vão pedir a tua alma. É loucura. Sem Deus, aprenda essa lição. Nada tem proveito. Nada faz sentido sem Cristo. Você ainda pode ser a pessoa que possui todas as coisas, no final das contas não tem nada. O que você precisa nessa manhã é de Cristo. E Jesus ensina isso em João 6, 27, quando ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece. Não por coisas que desvanecem, mas aquelas que se sustentam para a vida eterna. É isso que nós precisamos. Segunda aplicação, faça planos reconhecendo as limitações deles. E a necessidade de que esses planos sejam feitos conforme a vontade revelada de Deus. Faça planos. E há dois perigos na vida cristã. Há vários perigos, mas nessa área especificamente. Primeiro, muitos cristãos que não têm plano e propósito nenhum de vida. Você às vezes pergunta, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo? Eu não tenho nenhum. Eu estou sendo levado ao léu. Veja, todo mundo tem um plano. Deus teve um plano. Antes de criar o mundo, Deus tinha um plano. Jesus veio executar um plano de Deus. Ele me disse assim, eu vim fazer aquilo que o meu Pai me enviou, que estava planejado. Paulo tinha planos em relação à igreja. Então, um cristão, ele precisa ter um plano de vida. Você precisa ter um plano de ação. Onde é que eu quero estar hoje, amanhã, daqui a 5, 10 anos? Não tem nada de errado nisso. O errado é você não considerar Deus nesses planos. É você querer alcançar os seus objetivos a qualquer custo. É você quebrar a palavra de Deus para alcançar esses planos. E isso é errado. Então, esse é o perigo. E outro perigo é que muitos planos e propósitos não são teocêntricos, não tem Deus no centro. Você não tem Deus, não tem nada a ver com Deus. É você, 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 você. E muitas vezes você pode até conquistar muita coisa, mas tudo vai ser nada. Ou você pode conquistar isso, e à medida que você conquista, mais você se afasta de Deus. E o que o Senhor quer é que você se volte para Ele. Faça planos, mas coloque Deus na sua vida. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, eu vou passar nesse concurso, eu vou prosperar, eu vou mudar a minha vida. Eu vou trabalhar, vou estudar, vou negociar, mas sempre confiando no Senhor. E aqui é importante entendermos essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E há muitos cristãos que ficam dizendo, pastor, como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu descubro? Veja, quem vive tentando descobrir a vontade de Deus é ímpio, pagão, que não serve a um Deus que já revelou a sua vontade. Os ímpios, eles vivem, vão lá alguém para fazer alguma coisa para descobrir o que é que os deuses querem dizer a você. Você não serve a um Deus assim. Então, o que você precisa entender é que, primeiro, a vontade soberana de Deus, a providência de Deus, como Paulo chama, o conselho da vontade de Deus, você nunca vai saber. Ou seja, aquilo que Deus planejou para a sua vida, você não sabe. Isso faz parte da soberania, da providência dele. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu sei? Eu sei da vontade revelada. Essa vontade soberana é uma coisa, mas a vontade revelada, o que Deus quer que eu faça, como é que eu tomo as decisões, o que é certo e o que é errado, nas muitas áreas da vida, eu vou encontrar na palavra de Deus. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus para tomar as decisões. A palavra de Deus vai ser o seu guia, aquilo que Deus revelou para você. E se você seguir tudo que Deus ensina em sua palavra, pode ser que Deus, em sua soberania, tudo dê certo.
E se você seguiu a palavra de Deus e fez tudo que é certo, pode ser que Deus dê tudo errado, porque não era, em última instância, o que Deus queria para a sua vida. E Ele mude. E você faz o quê? Agora nada deu certo, vou recomeçar. Nós temos que entender muito bem essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos. Abra a sua Bíblia, eu acho que vai ficar mais claro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 27. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 9. Depois de muito tempo, veja, o contexto de Paulo está em um barco aqui, ele está indo para Roma, ele está preso, esse é o contexto aqui. Eles estão num barco. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então Paulo diz, olha, não era bom a gente ter vindo. Eu tinha dito, o tempo não estava bom. A gente vai perder, pode morrer gente, o navio pode naufragar. Paulo advertia, ninguém deu ouvido a ele. O texto então nos diz, continue no capítulo 27, versículo 21, veja o que acontece. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tendo bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, um anjo apareceu a Paulo e disse assim, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Aqui foi a soberania de Deus. Deus quis revelar o seu plano soberano para Paulo. Ninguém vai morrer, Paulo, e ainda vocês vão parar em uma ilha. E o que é que Paulo faz? Vamos continuar lendo o texto. Aí você continua lendo o texto. A partir do versículo 27, a tempestade começa a ser grave. E diz assim, versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Parece que não faz sentido, não é? Porque quando Paulo percebe que eles estão querendo escapar ali, Paulo diz assim, olha, se esses homens aí que entendem barco, se eles fugirem, vai morrer todo mundo. Peraí, será que Paulo não entendeu? Foi falta de fé dele? Não. É que Paulo, a mente dele operava dentro dessas duas perspectivas. Há um Deus soberano que está guiando, Deus havia dito, ninguém vai morrer. Mas Paulo, ao invés de dizer assim, agora vamos deitar aqui, vamos fazer uma rede para todo mundo, um barco, e vamos ficar dormindo porque Deus vai conduzir todo mundo, não. Eles estavam lá na tempestade e quando Paulo viu que alguém estava fugindo, disse assim, segura esses homens porque ninguém entende de barco, são eles que entendem. E isso é a responsabilidade humana, irmãos. A soberania de Deus, os planos nós não conhecemos, o que nós temos é essa responsabilidade humana que vai agir nas circunstâncias. Tomar decisões sábias, erradas, esse caminho não vai dar certo, isso aqui é errado, isso aqui é tolice. E sendo guiado pela palavra de Deus. Aprendendo sobre comércio, estudando sobre economia, vendo o país como é que está, aprendendo as áreas que vão dar lucro. Isso é responsabilidade humana. Não tem nada de errado nisso.
Então nós temos que aprender a entender essa relação entre a soberania de Deus e essa providência que dirige tudo e a responsabilidade humana. E confiar sempre nesse Deus glorioso. Confie em Deus, que supre todas as suas necessidades. E esse é o caminho da dependência, aguardando o tempo do Senhor. O tempo de Deus não é o nosso. Nós fazemos planos e esquecemos que é um Deus soberano e faz tudo conforme a sua vontade. Mas o tempo de Deus, ele traz glória para Ele e não para nós. Nós dirigimos a nossa vida buscando glória pessoal. Deus está querendo nos ensinar na nossa vida a glorificarmos a Ele. O tempo dele nos ensina que nada em nossa vida tem a ver conosco, que tudo é para Ele. Mas nós, no nosso tempo, queremos tudo para nós. O tempo dele nos amadurece, enquanto a gente aguarda em fé. O tempo dele nos ensina a viver pela fé, em momentos perturbados, onde às vezes Deus mexe nos nossos planos. Nós controlamos a nossa vida como um xadrez onde colocamos cada peça. Ou talvez a sua vida esteja bagunçada, onde você não consegue ver nenhuma peça. E o que é que você tem que fazer? Viva pela fé. Siga as Escrituras. Aguarde o tempo de Deus. O tempo dele nos ensina que até o seu não é glorioso. Até quando Deus diz não. Até quando tudo dá errado. Quando os nossos planos naufragam. Até nisso nós podemos aprender com Deus. O tempo dele nos ensina para a eternidade. E vemos a sua mão e dizemos, isso é bom. Eu quero concluir falando exatamente a respeito disso. Uma ilustração. Na África, há uma uma história africana a respeito de um rei africano que tinha um amigo e servo também que trabalhava com ele, um dos oficiais reais. E esse oficial real, tudo que acontecia, ele dizia assim, isso é bom. Isso é bom. E o rei ficava indignado. Tudo que acontecia, ele disse, não, tem algum lado bom, isso é bom. E um dia o rei, então, foi caçar com esse oficial e com um grupo de amigos. E esse oficial era quem preparava as armas reais. E ele colocou pólvora demais. E quando o rei atirou, explodiu a arma e o rei perdeu um dedo. E o rei ficou indignado. E o rei disse assim, ele disse, olha, foi um erro meu, mas isso é bom. E o rei ficou indignado com eles. Isso é bom, eu perdi um dedo. E aí mandou prender aquele amigo. Mandou prendê-lo. E outro dia o rei foi caçar novamente. Quando o rei estava caçando, ele foi preso por uma tribo inimiga que tinha o hábito de comer a carne humana. E eles prenderam o rei juntamente com um grupo de soldados, e eles então começaram a amarrar para cozinhar o rei e aquele grupo de soldados. E o chefe da tribo, daquela tribo antropofágica, vendo o rei, disse assim, esse aqui não pode não. Por quê? Não, porque ele tem defeito, ele está sem um dedo. Então os deuses não aceitam. E liberaram o rei. E o rei lembrou daquilo que o seu servo disse. Meu Deus, realmente isso é bom. Tudo tem um lado bom. Isso é bom. Se eu não tivesse perdido o dedo, eu tinha morrido hoje. Voltou direto e foi libertar o seu amigo da prisão. E aí libertou ele e pediu perdão. Meu amigo, você salvou a minha vida. Realmente foi bom eu ter perdido o dedo. Senão, hoje eu tinha servido como carne humana. Eu sinto muito por você passar esses meses na prisão. E ele disse assim, mas isso é bom. Bom ficar na prisão esse tempo todinho? É, porque senão eu tinha ido com você. Tinha perdido, ele tinha sido comido. Isso é bom. A providência de Deus, nós temos que ver esses detalhes. É bom. As coisas de Deus são boas.
Então, se Deus decretou todas as coisas, por que ainda devemos planejar? Porque Ele assim nos ordena. É errado planejar? Não. Existe alguma forma certa ou errada? Sim. A palavra de Deus vai dizer a você o que é certo ou errado. Meus planos parecem que nunca dão certo. Pode ser que você esteja planejando muito mal, usando a responsabilidade humana de forma terrível. Ou pode ser que Deus, em sua soberania, queira dirigir você por outros caminhos. Então, por que planejar? Porque Deus ordena. Deus é um Deus de ordem. Porque você precisa trabalhar, você precisa viver a vida. E viver sem planejar é viver não tendo plano nenhum. O que é o pior plano e a pior forma de viver. E por que planejar se Deus, em última instância, é quem dirige tudo? Porque Deus, em sua infinita bondade, fez com que muitos dos seus decretos eternos sejam dirigidos ou se coadunem como resposta às nossas orações. Quantas coisas que nós oramos e Deus então responde. E se Ele responde, é porque lá na eternidade Ele tinha pensado exatamente em responder às nossas orações. Porque Ele é um Deus bom e misericordioso. Então vamos planejar, mas planejar de uma forma que agrade ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos dirija. O tempo inteiro nós estamos fazendo planos, não é errado fazê-los, mas nos ajuda, Senhor, a compreender que é o Senhor quem dirige tudo. Nós fazemos os planos, mas é o Senhor, como diz os Provérbios, que dirige os passos. Que o Senhor possa trazer tranquilidade àqueles que estão desanimados em relação à vida, aqueles cujos planos têm dado sempre errado, que eles venham a se voltarem para o Senhor, para que encontrem em Cristo não apenas o redirecionamento para as suas vidas, mas também encontrem um propósito maior para viver, que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Nem sempre é fácil quando as coisas não ocorrem como planejamos. Às vezes a nossa vida parece tão difícil aos nossos próprios olhos. Ajuda-nos a termos sempre esse senso de autocrítica para vermos se de fato os nossos planos deram errado porque nós não tivemos a confiança necessária, nem seguimos a Tua palavra como deveríamos, mesmo sabendo que tudo, em última instância, pertence ao Senhor. Mas o Senhor nos deu a palavra exatamente para usarmos o senso da nossa responsabilidade humana. Nos abençoe em todas as coisas e aplica a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.